Nesta videoaula, irei mostrar a diferença do renascimento comercial e urbano para o renascimento cultural, porque ainda existem muitas pessoas que ainda se confundem sobre a diferença entre eles. Embora que o renascimento cultural nasceu dentro do contexto do renascimento comercial e urbano, mas são contextos e acontecimentos totalmente diferentes. Então, vamos ao conteúdo a seguir. Só corrigindo, o renascimento cultural nasceu dentro de um contexto do renascimento comercial e urbano, mas seus aspectos, características e ideais são diferentes do renascimento comercial e urbano. Qual a diferença entre renascimento comercial e urbano para renascimento cultural? A diferença é que o renascimento comercial e urbano iniciou a partir do século XI ao século XIII, na Baixa Idade Média, da Era Comum, onde foi um processo de reativação econômica e crescimento das cidades, com o retorno da moeda e do comércio após séculos de ruralização feudal, enquanto o renascimento cultural dos séculos XIV ao século XVI da Era Comum, dando início à Idade Moderna, onde foi um movimento artístico, científico e intelectual que floresceu dentro das cidades que ressurgiram, valorizando o ser humano, no caso o humanismo, e o conhecimento clássico, sendo influenciado e impulsionado pelas novas dinâmicas sociais e econômicas criadas pelo renascimento comercial e urbano. O renascimento comercial e urbano criou a base material, cidades, burguesia rica, circulação de ideias. Para que o renascimento cultural pudesse acontecer, foi necessário primeiro vir o renascimento comercial e urbano. Ou seja, foi um fenômeno anterior e possibilitador do outro, que se desenvolveu em meio a ele e dele se beneficiou. Quando se fala em renascimento, seja ela cultural, comercial ou urbano, não é um termo adequado para se usar, pois a gente sabe que nem a cultura clássica, nem o comércio e nem as cidades desapareceram por completo. Simplesmente foram moldada e enviesada dentro do contexto feudalista com menos intensidades. Quando se fala em renascimento cultural, o que quer dizer renascimento cultural? Está se referindo à cultura greco-romana ou à cultura clássica, onde ela foi moldada e controlada pela Igreja Católica, sendo enviesada e adaptada aos moldes da cultura germânica e cristã. Ou seja, ela passou por um processo de sincretismo e transformação, fundindo-se com tradições germânica e cristã. Então, com o renascimento cultural entre os séculos XIV e XVI, a cultura clássica greco-romana foi novamente voltada ao seu estado secular, saindo do controle da Igreja Católica e sendo novamente analisada dentro do contexto humanista e antropocêntrico. Em outras palavras, durante o renascimento cultural, a cultura greco-romana foi resgatada, valorizada e estudada como modelo ideal de arte, literatura e filosofia, superando a influência teocêntrica medieval. Humanistas e artistas redescobertam textos clássicos e buscaram o equilíbrio, o realismo, a anatomia e o antropocentrismo, o homem como centro, inspirando-se no passado clássico para inovar. Porque durante a Idade Média, principalmente na Alta Idade Média,
tudo girava em torno de Deus. Tudo era justificado e permitido por um Deus, que é o Deus de Israel. Isso é o que chamamos de teocentrismo. E com o renascimento cultural, Deus deixa de ser o centro de tudo e o homem passa a ocupar o centro de todas as coisas, que é chamado de antropocentrismo. Principais aspectos da influência greco-romana no renascimento cultural, no humanismo e na filosofia: a valorização do ser humano, racionalismo e estudo de Platão e Aristóteles, neoplatonismo, moldaram o pensamento da época. O humanismo colocou o homem no centro de tudo, que é o antropocentrismo, enquanto a filosofia valorizou o racionalismo e o estudo de Platão e Aristóteles, que é o neoplatonismo, para entender a natureza e o ser humano. Foco na valorização do ser humano, suas capacidades, potencialidades e valor artístico, inspirando-se no ideal clássico de beleza e no pensamento de que o homem é a medida de todas as coisas. Na arte e na estética, artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael utilizaram a harmonia, a proporção, o equilíbrio e a perspectiva, tomando esculturas clássicas como modelo. A arte renascentista, protagonizada por Michelangelo, Leonardo da Vinci e Rafael, revolucionou a estética ao resgatar ideais da antiguidade clássica. Eles aplicaram rigorosa perspectiva linear, proporção anatômica e harmonia, utilizando a escultura clássica como modelo para criar equilíbrio e realismo, muitas vezes organizados em composições triangulares. Na mitologia e em temas, houve uma retomada de temas mitológicos greco-romanos na pintura e escultura, além de temas do cotidiano, frequentemente patrocinados pela burguesia, mecenato. No apoio bizantino, a queda de Constantinopla em 1453 trouxe intelectuais bizantinos para a Itália, trazendo manuscritos antigos e conhecimentos que impulsionaram a redescoberta. Na educação e ciência, busca pelo homem universal, com estudos de literatura, ciência e filosofia inspirados nos ideais clássicos. A busca pelo homem universal, Homo Universalis, especialmente no Renascimento, visava o desenvolvimento pleno das capacidades humanas através da união entre arte, ciência e filosofia, inspirada nos ideais clássicos antropocentrismo. Leonardo da Vinci é o exemplo máximo dessa integração, onde o conhecimento científico se alinhava à expressão artística e ao pensamento racional. Em suma, a antiguidade clássica não foi apenas copiada, mas reinterpretada para servir aos valores de um novo tempo, o renascimento cultural. Lembrando que o período chamado Renascimento Cultural foi um período onde os artistas da época se inspiraram na cultura clássica para criarem outras artes, usando como referência a arte greco-romana. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!